Resumo da aula de correção de hoje. Página 160. Vamos lá? Número 1. Represente a parte pintada das figuras na forma de fração e na forma decimal. Então, tá lá. 5 décimos. É a mesma coisa que 0,5. 5 décimos. 23 décimos. É a mesma coisa que 2,3. 2 inteiros e 3 décimos. 6 décimos é a mesma coisa que 6 décimos. 0,6. 52 centésimos é o mesmo que 52 centésimos. Bom, vou voltar aqui só para vocês verem o que a professora fez, né? Então, coloco o numerador, vou olhar aqui a quantidade de casas de 0, 1, 0. Então, de frente para trás vai andar uma casa. Quando ela para de andar, aparece a vírgula e aí eu acrescento 0. Tá? Aqui, 23 décimos. Mesma coisa, 1, 0. Então, vai andar, a vírgula vai andar uma casa para trás. Quando ela para de andar, aparece a vírgula. Então, fica 2 inteiros e 3 décimos. 6 décimos. Novamente, eu coloco o numerador, 1, 0. De frente para trás vai andar uma casa, aparece a vírgula e coloco 0. Ok? Depois, 52 centésimos. Novamente, 52. Anda-se uma, duas casas, aparece a vírgula e aí você acrescenta o 0. Olha lá, uma, duas e aí fica 0,52. Beleza? Então, número 1 corrigido. Número 2. Número 2 ele diz o seguinte: Guilherme está medindo o comprimento de um selo com um pedaço de uma régua graduada em centímetros. Como mostra a figura? Qual é o comprimento do selo? Bom, lembrando que de um número até outro número equivale a 1 centímetro, tá? A 1 centímetro, certo? Então, se equivale a 1 centímetro, né? Então, do 20 até o 19, 1 centímetro. Do 19 até o 18, mais 1 centímetro. Do 18 até o 17, mais 1 centímetro. Então, é 1, 2, 3 centímetros. Bom, agora, aqui não tem como ser centímetro, vai ter que ser milímetros, né? Então, 1, 2, 3, 4. Então, 3,4. Por quê? 4 milímetros, né? Tá? Então, letra B. 3. Transforme os números decimais para a forma de fração decimal. Bom, primeiro passo, colocar razão. Segundo, o número 1 embaixo. Terceiro, colocar o número no numerador sem a vírgula. Quarto, contar a quantidade de casas após a vírgula. Uma. Então, aqui eu ponho 1, 0. B. Razão. O número 1 embaixo. O número em cima sem a vírgula. Vou contar a quantidade de casas após a vírgula. 2. Então, 2 zeros. C. Coloca a razão. O número 1 embaixo. O número lá em cima sem a vírgula, né? E uma casa após a vírgula, 1, 0. D. Conserva a razão, o número 1 embaixo, o número lá em cima sem a vírgula. Quantas casas tem após a vírgula? 1, então 1, 0.
e a razão, o número 1 embaixo, o número no numerador sem a vírgula e eu conto quantas casas após a vírgula tem. 2. Então, 2 zeros. F. A razão, o número 1 embaixo, o número em cima sem a vírgula, e aqui eu vou contar quantas casas tem após a vírgula, 3, então eu coloco 3 zeros. Novamente, a razão, o número 1, o número sem a vírgula lá em cima, conta a quantidade de casas após a vírgula, então 2 zeros. Novamente, a razão, o número sem a vírgula lá em cima, e aqui eu vou contar a quantidade de casa após a vírgula, 2 zeros. Ok? Então tá aí, esse é o número 3. Ah, mas tá faltando o I e o J. Vamos lá. A razão, o número 1 embaixo, o número em cima sem a vírgula. Quantas casas tem após a vírgula? 3. Então, 3 zeros. J. A razão, o número 1, o número de cima sem a vírgula. Quantas casas após a vírgula? 3. Então, 3 zeros. Ok? Então, tá aí. Transforme os números decimais para a forma decimal. Número 3. Feito. Número 4. Represente as frações decimais. Vou colocar todas. Beleza? Então, primeiro passo. Colocar o numerador. Segundo passo. Vou olhar aqui, né? Vou olhar aqui quantos zeros tem aqui. 1 zero. Então, da frente para trás vai andar a quantidade de zeros. Se é 1 zero, uma casa. Quando ela a vírgula para de andar, aparece. E aí eu coloco o zero para ficar bonitinho. 32, vou colocar, né? Quantos zeros tem aqui? 1. Então, a vírgula vai andar da frente para trás, uma casa. Depois que ela andou, a vírgula aparece. Então, fica 3 inteiros, vírgula 2 décimos. Novamente, 502, né? Vou olhar aqui quantos zeros tem. Então, da frente para trás vai andar 1, 2, né? E quando ela para de andar, ela aparece. Então, fica 5,02. 1688, né? Eu vou olhar quantos zeros tem, né? Quantos zeros tem aqui? 2 zeros. Então, vai andar de frente para trás 1, 2. Quando ela para de andar, aparece a vírgula. Então, fica 16 inteiros e 88 centésimos. 61. Vou olhar aqui quantos zeros tem. 3. Então, a vírgula vai andar da frente para trás 3 casas. 1, 2, 3. Quando ela para de andar, você acrescenta o zero. E nesses espaços vazios, vocês põem zero. Então, fica 0,061. 62.101. Vou olhar aqui quantos zeros tem. 3 zeros. Então, vai andar da frente para trás 3 casas, que é a mesma quantidade de zero. 1, 2, 3. No lugar, eu vou colocar a vírgula. Então, 62,101. Ok? Então, tá aí. Esse foi o número 4. Número 5. Bom, o número 5, tá? Vou colocar Vou colocar a fração. E a ideia é você transformar essa fração em uma fração decimal. Como que é isso, Pro? Uma fração decimal, lá no denominador, né, tem que ficar 10, 100, 1000 ou décimos de milésimos e assim sucessivamente, né? Então, ela tem que ficar lá no denominador ou 10, ou 100, ou 1000. Então, eu vou pensar lá.
Qual é o número que multiplicado por 5 dá 10, né? 100 ou 1000? Bom, 2 vezes 5 dá 10, 20 vezes 5 dá 100 e 200 vezes 5 dá 1000. Beleza. Porém, eu vou fazer o menor, né? Para não fazer uma conta muito grandona. Então, vou multiplicar por 2. Então, vou fazer lá 2 em cima e 2 embaixo. Muito importante isso. O número que eu multiplicar embaixo, multiplica em cima. O número que eu multiplico em cima, eu multiplico embaixo. Tá? Eu não posso multiplicar números diferentes. Beleza? Então, vamos lá. 3 vezes 2, 6. 5 vezes 2, 10. E aí, eu vou transformar 6 décimos em número decimal, que é 0,6. 6 décimos. Agora aqui, eu tenho um número misto. Então, primeiro, o que eu faço? Eu vou fazer o movimento circular, multiplicar e depois somar, beleza? Bom, então vamos lá. Conserva a razão, conserva o 5 e vou lá. 5 vezes 1, 5, mais 1, 6. Beleza? Bom, 6 quintos eu tenho que transformar numa fração decimal, né? Por quê? Para eu poder fazer números decimais, né? Então, vamos lá. Vou multiplicar por 2 de novo, né? Porque aqui é 5, certo? 5 vezes 2, 10. O mesmo número que eu multiplicar embaixo, eu multiplico em cima. 12, né? 12 décimos. Então, 1 inteiro e 1 quinto é a mesma coisa que 12 décimos. Que é a mesma coisa que 1,12. Beleza? C. Também é um número misto. Vou fazer um movimento circular nele, né? Então, vamos lá. Conserva a razão, conserva o mesmo denominador. 5 vezes 3, 15, mais 3, 18. Novamente, eu vou transformar essa fração em uma fração decimal. Então, vamos lá. Vou multiplicar por 2 embaixo, por 2 em cima. Então, ficou 36 décimos. Né? 3,6, ou seja, 3 inteiros e 6 décimos. D. 13/20. Bom, agora eu vou pensar lá, qual é o número que multiplicado por 20 que dá 100? Mas por que 100, Pro? A senhora não estava achando 10? Gente, 20 é maior do que 10. Então, nenhum número que eu multiplicar por 20 vai dar 10. Então, eu tenho que multiplicar para achar 100. Lembrando que número decimal são todos os números que no denominador é décimo, no denominador é centésimo, no denominador é milésimos e assim sucessivamente. Vou multiplicar por 5, né? Então vai ficar 13 vezes 5, 65, 20 vezes 5, 100, que vai ser a mesma coisa que 0,65. Então tá lá, 65 centésimos é a fração decimal. Bom, 70 40 avos é vezes 25, que é a mesma coisa, só que, né, vamos lá, vai ficar 1750 e 70 vezes 25, 1000, que vai ficar 1 inteiro 750 milésimos. Nesse caso, na F, tá? Ele é interessante. Por quê? Nenhum número que eu multiplicar por 35 vai dar 10, 100 ou 1000. Ou melhor, 100 e 1000, né? Porque 10 não vai dar mesmo, 35 é maior do que 10. Bom, então, como não tem nenhum número, eu primeiro vou ter que achar esse número. Para eu achar esse número, eu preciso simplificar essa fração. 7,35 né? Lembrando que simplificar é dividir. Então, eu vou dividir por 7 em cima e por 7 embaixo. Por que por 7, Pro? Porque na tabuada do 7 tem 7 e tem 35. Beleza? Então,
vai ficar 7 vezes 7, 49. Desculpa, 7 dividido por 7 vai dar 1. 35 dividido por 7, 5. Certo? Então, agora sim, 1/5. Eu consigo transformar em uma fração decimal? Consigo. Então, eu multiplico por 2, né? Certo? Em cima e embaixo. 5 vezes 2, 10. 2 vezes 1, 2. Então, vai ficar 0,2. Beleza? Tá? Deixa eu só fazer um negócio aqui, gente, que isso aqui tá no lugar errado. Beleza? Ok? Deixa eu até salvar. Bom. Vamos para o número 6. Bom, associe. Então, vamos lá. O A, 7 inteiros e 90 centésimos. Associado com 3. 7 inteiros e 9 milésimos. Com 4. 49 70avos. Com o 2. 709 centésimos. O 1. 7 centésimos o 5. Beleza? Então tá aí, a Prof fez a correção da página 160. Tchau, tchau, turma. Fica com Deus e até a próxima aula.